Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Reflexão e o vídeo de hoje é sobre responsabilidade. Antes de entrar no assunto do vídeo, gostaria de lembrar os senhores para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao assunto do vídeo. Ela tem o corpo, o controle e o sistema, então por que não a responsabilidade? Vamos ser honestos. A mulher controla absolutamente tudo no processo reprodutivo. Ela sabe quando está fértil, ela sabe quando sente desejo, ela escolhe com quem vai se deitar e, se não souber nada disso, é porque nunca se importou em saber. E o mais cínico, ainda assim, ela é tratada como vítima do próprio corpo, enquanto o homem é visto como um criminoso por ter funcionado como a natureza o programou. É preciso dizer com todas as letras: a mulher biologicamente, socialmente e juridicamente tem mais responsabilidade sobre a gravidez do que o homem. E isso não é uma opinião, é uma consequência objetiva dos fatos. Ela possui mais métodos contraceptivos à disposição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, existem mais de 12 métodos eficazes exclusivamente femininos. Entre eles, pílula, DIU, anel vaginal, implante, injeção, laqueadura, adesivo hormonal, entre outros. O homem, 2. A camisinha ou vasectomia, que na minha concepção é a castração embalada com um nome bonito. E a vasectomia, na maioria das vezes, é acessível a partir dos 30 anos ou depois de já ter filhos. Além disso, a mulher tem o útero, o corpo é dela, a decisão final é dela. Desde o momento da concepção até o nascimento, o homem não tem absolutamente nenhum controle legal sobre o destino daquela gestação. Se ela quiser abortar em países onde é legalizado, ela pode. Se ela quiser levar até o fim e obrigar o homem a pagar pensão, ela pode. Se ela quiser esconder a gravidez, entregar para doação ou expor nas redes sociais para ganhar seguidores e auxílios, ela pode. E é aqui que a sociologia revela a verdade incômoda. Vivemos em uma era de feminização da vitimização, onde o aparato estatal protege a mulher, mesmo que ela haja por irresponsabilidade deliberada. Agora, uma pequena provocação: a mulher pode abortar, pode dar fim à gestação, mas se ela decidir, ela pode obrigar o homem a não abandonar juridicamente a criança. Isso não é um pouco injusto? Agora vamos à pergunta final da provocação. Se a mulher pode abrir mão da maternidade, por que o homem não pode abrir mão da paternidade, abandonando a criança? Duro, né? Cruel. Porém, observamos aí um duplo padrão moral novamente. Eu sou a favor dos direitos iguais, da forma mais literal e visceral possível. Se elas podem, eles também podem. Se elas devem, eles também devem. E assim, o caos se instala. Como diz o diabo, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Pois eu penso que não é nem um pouco justo cobrar responsabilidade e conservadorismo de um gênero, enquanto que não se cobra absolutamente nada do outro. Inclusive, cria-se incentivos para que o outro seja cada vez mais irresponsável. Vamos aos dados. Segundo o último censo demográfico IBGE 2022, o número de mães solo no Brasil ultrapassa 11 milhões. Destas, a maioria não viveu nenhum tipo de violência ou abandono, apenas teve filhos de relações casuais curtas ou desestruturadas. Mais de 80% dos pedidos de pensão alimentícia envolvem homens que não tinham sequer vínculo estável com a mãe da criança. Por quê? Porque a mulher pode simplesmente escolher engravidar de alguém que ela sabe que não vai assumir. E sabe o que acontece? Ela é premiada. Auxílio maternidade, Bolsa Família, prioridade em recursos públicos, cotas sociais, atendimento preferencial, isenção em creches, escolas, programas habitacionais. Ela não é protegida, ela é incentivada.
A psicologia chama isso de reforço secundário, quando a repetição de um comportamento irresponsável é recompensada com benefícios sociais e emocionais. A filosofia moral chamaria isso de perversão ética institucionalizada. O que vemos não é empoderamento, é blindagem, e o pior, ela sabe disso. E muitas usam isso conscientemente. Enquanto o menino de 16 anos que comete um deslize sexual é jogado no tribunal da pensão, quando ele não tem condições de pagar a pensão, obviamente os pais arcam com essa responsabilidade, pois ele é um menor de idade. A menina de 16 anos é acolhida, abraçada e muitas vezes parabenizada por ser mãe tão jovem e corajosa, guerreira. Essa distorção simbólica da maternidade criou uma aberração social. A gravidez virou uma espécie de cartão de acesso ao afeto público e à assistência do Estado. Uma gestação planejada com seriedade? Rara. Uma gestação inconsequente, justificada com frases como Deus quis assim, foi presente de Deus, é algo constante. E aí eu te pergunto, como cobrar responsabilidade igual entre homem e mulher? Se o ônus biológico é dela, o controle é dela, os métodos são dela, o corpo é dela, mas a culpa é sempre dele? Sabe o que é curioso? É que desde muito cedo o homem é tratado como uma espécie de projeto utilitário. Ele não nasce, ele é forjado. Enquanto a menina recebe o mundo em mãos, o menino recebe uma espécie de missão. Cale-se, cresça, aguente firme. Ser homem nesse teatro civilizatório não é uma identidade, é um fardo. E o mais perverso é que todo esse peso vem embrulhado em silêncio. Ninguém te explica a regra do jogo. Só te punem quando você quebra ela. Engraçado como a sociedade molda seus monstros e mártires no berço. O menino aprende que existir é servir. Servir à mãe, ao professor, ao país, à mulher, ao mercado. É o que a psicologia chama de hiperresponsabilização moral. Um sujeito treinado a sentir culpa não só pelos próprios erros, mas por tudo que o cerca. Ele cresce com a obrigação de se antecipar ao caos. E do outro lado, a menina é tratada como sagrada, intocável, um campo simbólico onde a fragilidade é celebrada como virtude. A estrutura não exige dela maturidade, oferece proteção, uma proteção que se prolonga até a fase adulta, criando o que a sociologia chama de infantilização institucionalizada. Uma mulher que pode, mas nunca precisa. É a eterna infantilização do feminino. E aqui, ironicamente, começa a incoerência. Aos 14, ela pode consentir sexualmente. Aos 16, pode decidir o destino político do país, mas aos 25, ao engravidar, ainda dizem que ela não sabia o que estava fazendo, a eterna vítima do mundo, nunca a autora da própria história. O que ocorre é que responsabilidade virou um conceito de gênero. O homem tem a obrigação de prever, a mulher a permissão de se surpreender, mesmo vivendo numa era onde ela tem acesso à informação, métodos contraceptivos e controle sobre o próprio corpo. O discurso que segue é: ela foi pega de surpresa. Isso é o que os teóricos chamam de dupla moral normativa, ou o que eu já citei aqui como o duplo padrão moral. Um modelo onde a liberdade feminina é garantida, desde que a culpa nunca seja atribuída. O número? Mais de 80% das mulheres em idade fértil já usaram métodos contraceptivos. Elas sabem, elas escolhem, elas calculam. Mas quando o resultado sai do script, a narrativa se reinventa. Coitada, foi enganada, não sabia como evitar. É a romantização da ignorância como estratégia de poder. Uma encenação, uma vitimização onde a fragilidade vira trunfo. É a carta na manga, senhores. E o homem? Bom, ele é o culpado por não ter controlado o incontrolável. Percebemos que a vitimização se tornou um recurso político.
E não, ela não é uma peça nesse jogo. Ela joga bem. Aprendeu que ser tratada como frágil não é limitação, é estratégia. O nome disso? Agência seletiva. Ela exige direitos quando quer autonomia e clama proteção quando precisa escapar da consequência. É aqui que entra o conceito de perversão simbólica. Ela manipula o próprio arquétipo de vítima como uma forma de controle. É sofisticado, frio, calculado. A lágrima vira argumento, o trauma vira escudo, a confusão emocional vira alvará de irresponsabilidade. Enquanto isso, o homem não tem esse luxo. Ele não pode hesitar, não pode errar, não pode se emocionar. A ele foi designado o papel de Atlas moderno, sustentar o mundo com os ombros estourados e ainda sorrir. Mas e quando é ele quem sofre? Quando é ele quem erra? A resposta é simples: escárnio. É o que a psicologia chama de aniquilação empática, a incapacidade cultural de reconhecer a dor masculina como legítima. A dor dele incomoda, irrita, e quando se torna visível, vira motivo de piada. A sociologia chama isso de desamparo estrutural. Um homem ferido é um erro no sistema, um incômodo funcional, porque ele nasceu para suportar, para aguentar. E se não aguenta, é porque não era homem de verdade. Foi manipulado? O problema é dele. Foi traído? Bem feito. Foi abandonado? Se vira. A filosofia política não hesita em denunciar. Quando um grupo tem deveres absolutos e o outro direitos inquestionáveis, isso não é igualdade, é servidão com verniz de justiça. Afinal de contas, responsabilidade sem direitos é escravidão, direito sem responsabilidade é ditadura. No fim, o homem vive como um autômato moral, um fantoche de carne que nem sabe que está num palco. Cresce ouvindo que ser útil é sua única virtude, que pensar demais é frescura, que pedir ajuda é fraqueza e que sofrer calado é nobre. E onde há nobreza em ser escravo? Me diga. A psicanálise descreve isso como castração simbólica precoce. Ele não tem permissão para desejar o que sente, apenas para realizar o que esperam. O desejo dele é irrelevante. A existência dele é funcional. O mais cruel disso tudo é que quando ele quebra, ninguém aparece para colar os pedaços, porque no fundo, ninguém o vê como humano, apenas como estrutura, como suporte, como muleta emocional da sociedade. A mulher pode chorar, o homem deve pagar. A mulher pode errar, o homem deve corrigir. A mulher pode ser livre, o homem deve ser previsível. A verdade, o homem é livre apenas até o momento em que ousa viver para si mesmo, e a partir daí ele se torna um perigo. A sociedade quer o melhor de você para ela. A partir do momento que você não é mais útil, você é descartado. A masculinidade é um túmulo cavado com as próprias mãos, onde o homem se enterra vivo para que o mundo tenha onde descansar.